Fala galera, Stark aqui. Hoje eu vou responder as perguntas de vocês, que vocês deixaram na caixinha. Não são muitas, mas eu quero me aprofundar um pouco em cada uma. Primeiro de tudo, deixem um like, se inscrevam, comentem, compartilhem o vídeo. Estou sentindo que o YouTube está com um comportamento de entender que eu quero postar vídeos, então ele está entregando melhor. E é isso, vamos já começar aqui. E aqui a primeira pergunta é do IG.Vitor, com 2 R's. Jokers já é uma realidade? Ou Jokers, ou Jokeres, não sei. Cara, ele tem 27 anos, né? 26, 27, 28, não sei. Eu acho que 27 ou 28. Então, é claro que ele tá fazendo uma temporada absurda. Isso não precisa ser dito. Mas quando a gente fala realidade, é um jogador que, tá pronto. Vai jogar. Podemos esperar mais. Só que ele tem aí uns 10 anos de carreira. E é o primeiro ano que ele tá fazendo isso, né? A primeira temporada que ele tá fazendo isso. Então, assim, acho incrível. Acho um baita de um jogador. Gostaria muito de vê-lo no Barcelona. Mas tome cuidado com as expectativas. Pode ser que ele não renda ou que ele oscile. Porque é a primeira temporada da vida que ele tá fazendo isso. Ele não é um jovem de 20 anos, né? Tá ali com seus 27, 28, não sei. Já tem umas 10 temporadas no profissional. E é a primeira que ele faz isso. Então acho que a gente tem que se animar com ele sim. Mas com a mão no freio, né? Pra não criar muitas expectativas e achar que ele vai fazer isso mais 5 vezes seguidas. Porque pode ser que não faça. Como pode ser que faça também, né? Então acho que encarem ele como uma realidade, mas mantenham a calma nas expectativas. Vamos pra próxima? Eu não tem muito o que falar sobre jogos ser realidade, cara, porque a idade dele, o passado dele, seu primeiro ano, não tem como, foi uma temporada. Aqui, Barcelona BR underline 1899 é a página de um seguidor aqui. Sigam lá, uma boa página que posta notícias, memes, informações do Barcelona. Sigam lá que é muito boa a página dele. É o Rick. E ele pergunta: o curso de tática, acho que você já mencionou aqui, vai sair mesmo? Sim, vai sair. Primeiro eu vou lançar uma introdução de algum assunto para ver como que vai ser o comportamento, como que vai se sair, como uma coisa barata, acessível, mas muito completa, e para dar entrada ali para mim começar a produzir o meu curso de fato. O meu curso não vai ser sobre tática, claro. Quero que quem entre no curso saia entendendo de cabo a rabo o que acontece dentro das 4 linhas. Quero dar um curso completo de tática. Para qualquer um tenha dúvidas, entre lá e aquelas dúvidas que pairam sobre a mente de todo mundo saiam sanadas. Mas também vou ter muito conteúdo filosófico para gerar pensadores do jogo. Porque não adianta nada você ter conteúdo teórico, conteúdo tático, informações táticas que façam você entender o que é o jogo, se você não sabe pensar o jogo. Então, vai ter muito conteúdo disso. E é normal que tenha, tá? Quando você vai fazer uma graduação de, sei lá, Direito, Psicologia, Pedagogia, História, Letras, Teologia, óbvio, e até mesmo como disciplina optativa, introdutória, você vai ter na administração, na artes, arquitetura, você tem a filosofia, porque a filosofia é um guia para como você trata o conhecimento que você tem. Então, no meu curso com certeza vai ter isso também.
mas vai ter muita tática. Então sim, o curso vai sair, mas daquele jeito que vocês sabem, né? No meu tempo, com calma, sou muito enrolado. Para a próxima. Guto ERD. Não, Guto EDR. O Ancelotti poderia adaptar uma formação com 3 zagueiros, liberando os laterais. Bom, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o que é isso, né? Quando você fala de adaptar uma formação, você está falando de adaptar um sistema, né? Quando a gente fala de 3 zagueiros liberando os laterais, é uma questão de esquema de jogo. E aí vai depender muito do que o Ancelotti pretende com as peças que ele tem. Quando você faz um sistema com 3 zagueiros, num esquema que libera os laterais, você tem que entender que os laterais vão subir e eles têm uma área de atuação no campo. E o Brasil tem muitos pontas agudos inclusive, como o Martinelli, o Vinícius Júnior, o Savinho, o Estevão quando joga na ponta. Então, para você liberar os laterais, você precisa entender que eles não manchem, não machuquem a zona de atuação desses pontas, né? Quando a gente fala dos meio-campistas, também. O Gerson, por exemplo, é um jogador que joga um pouco mais caído, né? Então, tem que entender o que o Ancelotti quer na seleção. Dá para ele adaptar isso? Dá para ele adaptar isso. Mas você tem que ter 3 zagueiros que conversem entre si. Então, 3 zagueiros que entendam que é necessário, porque não vai ter muito apoio dos lados. Que eles protejam muito bem as costas do bloco, a lateral do bloco, onde pode surgir muita coisa. E como os laterais vão subir, e os meios-campistas podem servir de apoio, também as entrelinhas do bloco. Então, 3 zagueiros é para deixar uma equipe mais ofensiva, na maioria das vezes. Mas ela é muito complexa de ser aplicada, né? Quando você faz uma linha de 3 para ficar mais defensiva, é mais fácil. Mas quando você coloca 3 para ficar mais ofensivo, principalmente liberando os laterais, você precisa ter muita peça e entender que é uma coisa complexa. Eu não sei se o Ancelotti quer um sistema com 3 zagueiros, um esquema de liberar 2 laterais, com tão pouco tempo que ele vai ter para treino, né? Eu não sei se ele quer arriscar isso dessa forma. Porque ele tem pouco tempo, né? E ainda mais uma seleção que ele nunca treinou. Eu não sei se a primeira vez na sua carreira treinando uma seleção, onde você não convive com os jogadores todo dia, e onde você tem a questão de precisar selecionar quem vai vir e quem não vai, e gerir elenco, e gerir vestiário, e gerir os jogadores que entram e que saem, e os jogadores que estão no clube caindo de nível, e os jogadores que podem ou não ser convocados no lugar deles, e por aí vai. Se nessa bagunça toda que é ser técnico de seleção, se o Ancelotti vai querer uma coisa tão complexa. Claro, todo modelo, todo sistema, todo esquema é complexo. Mas quando a gente fala de mudar, porque o Ancelotti não usava 3 zagueiros no Real Madrid e a seleção não usava 3 zagueiros nos últimos anos. Então é uma coisa totalmente nova. Então eu não sei se é legal assumir esse risco. Eu gostaria muito de ver. Sinceramente, se eu pudesse escolher, eu gostaria muito de ver isso. Muito mesmo. Acho que seria muito interessante. Mas eu acho que o Ancelotti não vai adotar 3 zagueiros liberando os laterais. Mas a sua pergunta é se poderia adaptar. Sim, com certeza. É uma opção totalmente válida. Mas eu acho que não vai acontecer, infelizmente, porque eu gostaria muito de ver isso. Próxima, cadê? Pode ser a primeira vez que não teremos um gênio? Como assim? Com a aposentadoria de Neymar?
se depois da aposentadoria do Neymar, nós não vamos ter um gênio pela primeira vez? Cara, é uma boa pergunta. Porque a gente sempre teve gênios, né? Desde de Leonidas, né? Para Pelé, Garrincha e por aí diante, até hoje. Toda geração teve um gênio. Então, se o Pelé se aposentar, a gente vai ter muita opção. Eu não sei se na categoria de gênio, mas a gente vai ter Estevão, a gente vai ter os brasileiros do Real Madrid, a gente vai ter o Rafinha, peças não faltarão. Mas quando a gente fala gênio, eu acredito que não. Eu acredito até que, sei lá, o Estevão pode ser um jogador que pegue o lugar do Neymar como o que encanta e o protagonismo do drible, né, da ousadia e tal. Mas eu não sei se ele vai entrar na categoria de gênio, entendeu? Então, cara, difícil. Eu acredito que vai surgir, porque sempre surge, né? Quando os gênios estavam se aposentando, o Neymar surgiu do nada, né? Quando já não se confiava mais nos nossos gênios brasileiros. Então, e a opção não falta, né? A gente não sabe o que vai ser do Estevão, o que vai ser do Endrick, o que vai ser desses outros jogadores. Eu acho que a gente tem que ter paciência e aguardar para ver como vai ser o tratamento desses jogadores na Europa, na seleção e fisicamente, né? Eu acredito que não vai ser a primeira vez que a gente vai ficar sem gênio. Eu acho que um desses jogadores vai se elevar a um nível que vai nos impressionar. E eu apostaria no Estevão. Eu acho que seria ele. Não sei. Essa pergunta mexeu comigo, cara, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Mas eu acho que seria. O Neymar ainda tem tempo, né? Mas eu acho que seria o Estevão. Se ele continuar, eu nunca vi um jogador tão pronto. Nunca vi. Com 17 anos, até o Yamal dessa virada dele, eu nunca tinha visto um jogador de 17 anos tão pronto, tão lúcido. De driblar, fazer gol, fazer bonito. Olha aquele jogador, fez um golaço. Isso já vi várias vezes. Mas de noção tática de jogo, de passe, de posicionamento, de leitura, com 17 anos, eu nunca tinha visto. Então, se com 17 anos ele fez isso, vamos aguardar para ver se ele vai tomar o lugar. Tomar não, né? Pegar o legado do Neymar ou não. Assim como tem outros da seleção que também podem. Mas, boa pergunta, cara. Eu espero que não, porque é um costume, né? A seleção brasileira sempre ter um gênio. Pergunta do Gui Oliveira. Qual você acha pior? Aquele que torce por um time por causa de um jogador ou o que torce pela fase? Boa pergunta. Bom, eu não acho que você começar a torcer por um time e começar a amar aquele time tenha uma coisa que seja válida ou não. Acho que pode ser pela fase, pode ser pelo jogador, pode ser pelo futebol jogado, pode ser porque você gosta do técnico, pode ser várias coisas. O que é zoado, né? É a pessoa torcer pelo jogador, o jogador sair e ela esquecer o time. Ou o amor, entre aspas, diminuir. Ou a fase do time acabar e aquela pessoa também deixando de lado, né? Aí é muito complicado. Por exemplo, eu sempre digo que no Brasil a gente tem um padrão que eu acho muito, algo com muita falta de personalidade, que é a pessoa que nasce, sei lá, no Nordeste, e ela cresce vendo a família dela gostar do Santa Cruz. Só que ela vai gostando do Santa Cruz, só que ela percebe que o Santa Cruz não disputa nada, que o Santa Cruz não ganha títulos, que o Santa Cruz não disputa Brasileirão Série A, que o Santa Cruz não disputa Libertadores, que o Santa Cruz está sempre mal. Que não é a realidade da elite, né? Falando assim.
Então essa pessoa busca, né? É engraçado que ela busca começar a amar um time da elite, né? Tanto o time para amar, ela vai no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, no Flamengo, né? Nesses times. E ela começa a gostar. E diz que torce para os dois. Mas aí tem dia de Champions, tem futebol da Europa, tem os melhores jogadores sempre atuando na Europa, tem clássicos grandes. Então essa pessoa, ela olha para a Europa e fala, pô, agora eu tenho um time aqui do meu bairro, da minha cidade, que eu gosto muito. Eu tenho um time brasileiro da elite, que eu posso acompanhar na Libertadores, na Copa do Brasil indo longe, bem no Brasileirão sempre, sem ser rebaixado todo ano. Mas, e na Champions? E quando tem o clássico? Quando tem o derby de Manchester? Para quem que eu vou torcer? Aí essa pessoa migra e pega o Barcelona, o Real Madrid, ou sei lá, outro. E acaba ficando com 3 times. E desculpa, eu nunca vou conseguir digerir a ideia que uma pessoa ama igualmente 3 times. Você pode dizer que você torce para esses times, que você torce para esses times se darem bem, mas não que você é torcedor. Ser torcedor é uma coisa totalmente diferente. Ser torcedor é você amar um clube acima de tudo. Do futebol, claro. Amar acima de tudo no futebol. Quando você diz que ama mais 2 clubes, já é contraditório, já é incoerente e já invalida o sentimento que você diz ter. Ah, mas eu amo, não posso fazer. Cara, sinceramente, eu já, por mais de, sei lá, 15 vezes na minha vida, para muito mais, falava isso para as pessoas, não, mas comigo é diferente. Eu amo de verdade. Não, você não entende meu sentimento. Não, você fala isso porque você não só ama um. Dava 1 ano, 2 anos. E aí, fulano? E os 3? Ah, não, eu percebi que realmente não era, né, o meu time. E a pessoa, não, mas eu torço desde os meus tantos anos. E ela percebia que não era aquilo e voltava lá para um time só. Então eu já vi esse filme várias vezes. Só que essas pessoas muitas vezes não tem alguém pra, pra dar uma cutucada, né? Falou, cara, para, entendeu? Eu sei que você pode acompanhar o clássico sem torcer. Você pode acompanhar a Champions sem torcer. Você pode acompanhar o Brasileirão sem torcer. Entendeu? Você pode ter afeto por qualquer clube. Você pode torcer só pro Corinthians e ficar muito feliz se o Real Madrid ganhar a Champions. Entendeu? Ou você pode torcer pro Barcelona e ficar muito feliz que o Palmeiras ganhou o Brasileirão. Entendeu? Você não precisa se dizer torcedor, coisa que você não é. Entendeu? Eu tenho afeto, simpatia por vários times. Mas eu sou torcedor do Barcelona. Isso não vai mudar. Inclusive, quando era adolescente, quando era jovem, e jovem normalmente é burro, e não tem o que fazer. Todo mundo que cresce percebe que quando você é jovem, você é burro. É um padrão. Que eu achava que eu torcia pro Curitiba. Mas aí ficava na minha mente aquela coisa, que o estádio é aqui perto de casa, e eu não ia. Eu gostava muito, queria que o Curitiba estivesse bem, eu assistia jogos, via o time, comemorava quando ganhava. Mas, porra, os caras iam embaixo de chuva pro estádio, cara. Capa de chuva, estádio aberto, chovendo, frio de Curitiba, entendeu? E eu olhava e falava, caralho, eu nunca faria isso. Quer dizer, eu ia, mas eu iria assim, mas assim, pô, eu vou lá, que é legal. Agora com o Barcelona não. Se fosse o Barcelona, eu falava, pô, estaria lá todo final de semana. Entendeu? Ah, mas se fosse pra botar fogo no estádio do Coxa pro Barcelona se salvar de algo, eu faria. Então eu fui percebendo que era injusto, era incoerente, era egoísta e era indigno eu dizer que eu era torcedor do Barcelona, do Coritiba. Então eu percebi que era uma simples simpatia e um afeto que veio da minha família, que era Coxa Branca, que era Curitiba. Então eu percebi que não posso fazer isso. Ah, não pode porque? Claro, você pode. Eu não posso fazer isso porque vai contra os meus princípios, a minha natureza. Eu
quero ser culé. E não vou ficar aqui por conta que eu gosto de um time dizendo que sou o torcedor dele. Imagina você numa mesa de jantar, que time que você torce? Ah, Barcelona. Ah, entendi. Ah, mas eu sou coxa branca também. Ah, entendi. Ah, mas eu também sou Palmeiras. Ah, é legal. Entendeu, cara? É uma situação patética. Então, o conselho que eu dou pra vocês, e eu sei que vai ferir o ego. Eu sei que vai doer. Eu sei que você vai olhar torto. Mas seja honesto consigo mesmo. Seja honesto consigo mesmo. Será que você acha que você é torcedor desses times? Ou será que você ama um muito mais que os outros? E diz que torce, que é torcedor dos outros por conveniência. Diz que é torcedor do Real Madrid pela conveniência dele estar na Champions. Diz que é torcedor do esporte pela conveniência dele ser o time da sua família. Diz que é torcedor do Corinthians pela conveniência dele ser um time da elite. Você ama um e se aproveita da conveniência dos outros. Escute o que eu estou falando. Pegue esse conselho. Seja honesto consigo mesmo e comece a refletir nos próximos dias sobre isso. Não fique bravo. Não queira argumentar. Eu já disse, eu já ouvi isso várias vezes. Ah, porque eu torço desde pequeno. Ah, porque eu amo. Ah, eu já chorei vendo. Ah, eu acompanho os jogos. Ah, já ouvi isso várias vezes. E a maioria das vezes acontece a mesma coisa. Pô, eu realmente falava aquilo e eu não tô me gabando de nada. Que é uma coisa tão óbvia que qualquer um poderia fazer isso. Entendeu? Então peguem esse conselho. Peguem esse conselho. Porque eu acho que todo mundo que bota a mão na consciência vai ver isso e vai falar, pô, pior que era verdade, eu torcia pra um. Entendeu? Pra próxima aqui. Façam isso em casa, sério. Se você tá na situação de 2, 3 times, faça isso, vai refletindo, é tiro e queda. E não fique bravo comigo, tá? Você acha que o Lionel Messi já ultrapassou o Pelé e acha que o Cristiano Ronaldo está nessa mesa? Não. Não acho que o Cristiano está nessa mesa. E acho que o Messi ultrapassou o Pelé em qualidade, em ser melhor. Nisso eu acho. Em ser maior é muito difícil, cara. Eu acho que o Messi não vai ultrapassar o Pelé. A não ser que ele ganhe a próxima Copa. Aí, porra, aí vai ficar difícil. Aí vai ficar muito difícil. Mas eu acho que não vai ultrapassar o Pelé em tamanho. Em qualidade, eu acho que o Messi é o melhor da história, cara. E eu não consigo fugir disso. Porque o futebol me mostrou isso. O futebol me mostrou um cara que domina todas as facetas do jogo. O futebol me mostrou o Messi dominando o passe, dominando o lançamento, dominando a condução de bola, dominando o drible, dominando o poder de decisão, dominando o chute colocado, o chute porrada, o chute curto. Mostrou ele dominando a cavada, mostrou ele dominando a leitura tática, me mostrou ele dominando a noção tática, a noção de espaço, a leitura de jogo. Ele me mostrou um jogador que faz tudo o que os outros fazem. Ele mostrou um jogador que é tão matador como um centroavante. Ele mostrou um jogador que é tão inteligente como um meia de criação. Ele mostrou um jogador que é tão letal quanto os mais decisivos da história. Como que eu vou dizer que esse cara não é o melhor da história? Como que eu vou dizer? O Cristiano é incrível. O Cristiano é um centroavante absurdo, assustador. Ele faz gol. Ele decide jogo. Ele bate recorde. Ele é uma máquina. Mas ele nunca vai ser mais jogador que Lionel Messi. E isso é tão óbvio que me assusta que essa discussão pairou por tanto tempo. A gente pode dizer de tamanho, que o Cristiano por certo tempo foi maior do que o Messi, que se ele ganhar uma Copa ele pode ser maior, ou do tamanho do Messi. Isso daí tudo bem. Mas ele nunca foi melhor. Ele nunca sequer chegou perto de ser melhor. Porque o Messi sempre foi ele.
Se você vê o Messi jogando e você não vê o futebol acontecendo, é porque você ainda não sabe o que é futebol. Então, não tem a menor comparação. No tocante a Messi e Pelé, eu acho que o Messi é melhor que o Pelé. Eu acho que o Messi conseguiu esse milagre de ser melhor. Mas, como maior, não. Como maior, o Pelé, o que ele significa para o futebol, como revolução, como transição, né, como símbolo do futebol profissional, né, por tudo que ganhou, por tudo que fez, a figura que foi, numa época que era difícil se destacar sem internet, sem mídia e etc. O Messi nunca vai conseguir pegar esse lugar. Mas como jogador, eu acho que já conseguiu. Bom, gente, era isso aqui de perguntas. Como vocês veem nas caixinhas, não é muita coisa o que aparece. Mas acho que ficou bom, ficou um vídeo curto, 26 minutos agora. Vou fazer isso mais vezes, se vocês tiverem gostado. Deixem um like, se inscrevam.